pessoal, eu sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do 8º ano. Essa aula a gente vai falar sobre a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa, ela vai ser uma grande transformação que vai ocorrer na Inglaterra no século 17. Mas antes da gente começar a nossa aula, nós estamos aqui com a intérprete, a Jéssica, que vai ficar com a gente toda essa aula. Vamos começar? Antes da gente começar, a gente tem que ver quais são os nossos objetivos. Por que a gente está estudando a Revolução Gloriosa? Bom, nosso objetivo é identificar os aspectos políticos, sociais e econômicos da Inglaterra durante o século XVII. Durante todo o século XVII ocorreram inúmeras transformações políticas, econômicas, sociais, religiosas dentro da Inglaterra e elas vão ser extremamente importantes para o decorrer histórico dessa nação. Vamos lá? Bom, aí eu quero perguntar o seguinte, você recorda quais foram as disputas políticas e religiosas que marcaram o século XVII na Inglaterra? Outra pergunta, quais mudanças essas disputas ocasionaram na história da Inglaterra? Vamos ver? Bom, no século XVII vai acontecer o seguinte, várias disputas religiosas e políticas. Num sentido religioso, nós vamos ter dois grupos, os anglicanos e os puritanos. Ambos desses grupos, eles eram protestantes, mas eles tinham algumas ideias diferenciadas, porque o anglicanismo ele vai surgir dentro da Inglaterra como uma imposição, uma certa imposição do rei Henrique VIII, e o puritanismo ele vai ser, então, uma ideia um pouco diferenciada do anglicanismo. Na verdade, na Inglaterra, os calvinistas vão ser chamados de puritanos. Mas, num sentido de disputa política, vai ocorrer a disputa entre a chamada Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns, ela era composta pela burguesia e por alguns nobres que eram proprietários de terras. Já a Câmara dos Lordes, a gente tinha aí um grande peso de nobres, né, ligados ao poder monárquico que estavam no poder. Esses grupos vão então entrar em uma grande disputa que vai acabar provocando uma guerra civil no ano de 1642 e que só vai acabar em 1649. E essas mudanças que essa guerra civil vai ocasionar, né, nessas disputas dentro da Inglaterra, ela vai acabar culminando na chamada Revolução Puritana. Essa guerra civil, então, ela acaba também sendo chamada de Revolução Puritana. Nessa Revolução Puritana vai acabar tendo uma grande liderança e esse líder vai se chamar Oliver Cromwell e ele vai ser, então, vai acabar vivendo um momento diferenciado dentro da Inglaterra. Vai se viver uma república na Inglaterra. Agora, vamos ver mais? Você sabe o que é um Estado laico? Olha só, gente, essas disputas religiosas durante o século XVII foram extremamente comuns, então, ali na Inglaterra. Mas a gente também tem que pensar por que essas disputas religiosas eram tão contínuas dentro da Inglaterra. Porque lá não existia uma separação do Estado e da Igreja, eles meio que funcionavam juntos. E quando a gente fala de um Estado laico, a gente está falando de um Estado que é caracterizado pela não interferência de instituições religiosas na sua composição política. Ou seja, em um Estado laico, religião e política não se misturam. Também, né, esse debate ele esteve presente então durante as revoluções inglesas e a gente vai ver que durante a Revolução Gloriosa houve uma defesa árdua, né, pela separação entre a Igreja e o Estado, ou seja, a defesa de um Estado laico dentro da Inglaterra. Bom, será que ainda atualmente ocorrem conflitos entre a Igreja e o Estado? Até os dias atuais, né, vários conflitos envolvendo essa relação ela vem ocorrendo.
Na Irlanda, gente, né, do Norte, por exemplo, durante todo o século XX, foi marcado por embates entre os defensores de um Estado religioso e um Estado laico. Ali, a partir dos anos 60, 1960, vão ocorrer inúmeros conflitos entre a Irlanda do Norte e a Irlanda. Esses conflitos, eles vão ser marcados e pontuados entre, né, conflitos entre católicos e protestantes. É claro que eles vão além desses motivos religiosos, existia um movimento todo geopolítico de disputas dentro dessas Irlandas. Mas a gente tem que pensar que esse conflito ele vai continuar ao longo dos anos 90 até os dias atuais, o chamado IRA, né, que é um exército que já foi criado há séculos passados e hoje tomou uma composição com um ideal um tanto, às vezes diferenciado, ele vai acabar provocando alguns conflitos pontuais ali na Irlanda. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um videoclipe da banda U2, que é uma banda irlandesa, e eles fizeram uma música no ano de 83 para falar sobre um desses eventos, desses conflitos que ocorreram dentro da Irlanda, né? Um desses dias, desse conflito, aconteceu em janeiro de 1972 e ele foi conhecido como Domingo Sangrento. Nesse Domingo Sangrento, um monte de manifestantes, eles foram reivindicar o direito de não serem presos aleatoriamente, porque o governo, naquele momento, ele estava dizendo que qualquer indivíduo poderia ser um terrorista, né? Poderia estar atacando a população, fazendo parte desse IRA, que era esse exército, né, dos irlandeses. E no meio dessa manifestação, as pessoas pacificamente manifestando-se, elas acabam sendo, né, violentadas pela polícia naquele momento. Nós vamos ter cerca de 14 mortes e 26 feridos. E o U2, ele vai pegar essa passagem histórica da Irlanda e vai transformar na música Sunday Bloody Sunday, que é uma música que gerou bastante sucesso para essa banda, com essa conotação política, né, na letra dela. Bom, a gente já viu então que essas disputas religiosas, né, elas vão estar não só em séculos passados, elas continuam existentes ao longo da história do nosso mundo. E agora, né, a gente vai ver um pouco então como é que se demanda, o que vai acontecer nessa Revolução Gloriosa. Olha só, após a morte de Oliver Cromwell, que é aquele cara que foi o responsável, né, pela implantação de uma república, tem gente que dizia que ele teve até um governo bastante ditatorial, e após a morte de Oliver Cromwell, então o grande responsável pela Revolução Puritana, o seu filho Richard Cromwell, ele vai assumir o poder. Mas olha só, quando o filho dele assume o poder da Inglaterra, ele vai ter treta que não acaba mais, porque vários grupos começam a fazer revoltas dentro da Inglaterra, né? E dentro desses grupos nós vamos ter dois grupos que são considerados grupos políticos bastante radicais, que são os niveladores e os cavadores. E essas principais revoltas, elas vão ocorrer dentro do chamado New Model Army, que era um novo tipo de exército. Anterior à Revolução Puritana, as pessoas que faziam parte do exército só poderiam pertencer à nobreza. Após esse novo modelo de exército, as camadas mais populares poderiam fazer parte do exército. E esse exército ele era conhecido como os cabeças redondas, porque eles usavam um chapéu, né, que tinha um formato, um capacete mais arredondado. Bom, agora, né, a gente vai ver que esses grupos, os niveladores e os cavadores, eles tinham se formado ao longo da Revolução Puritana, eles foram se fortalecendo dentro da Revolução Puritana. Eles eram grupos que eles tinham então uma noção política que estava além do que se vivia naquele momento da Revolução Puritana, né? Eles exigiam direitos maiores para a população. Aqui a gente tem uma imagem do Richard Cromwell, o filho de Oliver Cromwell. Os niveladores, mas o que esses niveladores eles defendiam? Bom, eles defendiam o fim da Câmara dos Lordes. A Câmara dos Lordes era aquela composta, né, pela nobreza e que beneficiavam a si, né, todos os poderes. A Câmara dos Comuns tinham como os maiores representantes a burguesia,
né? E o direito ao voto universal masculino. Além disso, os niveladores, eles defendiam o fim, né, a separação da política que existia, né, da união entre Estado e Igreja. E ele defendia o fim do dízimo à Igreja. Olha só, esses niveladores, eles vão ser importantíssimos para, então, começar agitações sociais e políticas dentro da Inglaterra. Temos aqui o nosso quiz. Quero que vocês leiam com atenção ele e a gente já volta para ver qual é a resposta correta. Vamos, pessoal, ver qual é a resposta correta? Qual era a pergunta? É correto afirmar que entre as propostas defendidas pelos niveladores estava a união da Igreja e do Estado pela autoridade do Papa, B, a manutenção da cobrança do dízimo pela Igreja, C, o voto universal masculino e D, a abolição da propriedade privada. Vamos ver qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra C, o voto universal masculino. E agora a gente vai ver, né? Então, quais eram as ideias defendidas por um outro grupo, que eram os cavadores. Olha só, os cavadores, entre eles chegavam a se chamar dos verdadeiros niveladores, né? Porque eles diziam que as ideias deles eram um tanto quanto mais fortes, mais radicais. Eles concordavam com os niveladores em vários posicionamentos, com relação ao fim da Câmara dos Lordes, com relação ao voto universal masculino, mas eles tinham alguns pontos mais, né, que iam mais na ferida ali da política praticada dentro da Inglaterra. E eles defendiam, então, a reforma agrária total da Inglaterra, inclusive das terras que pertenciam à Igreja e ao governo, né? Além do retorno aos ideais de igualdade e fraternidade dos primeiros cristãos. Essas ideias dos chamados cavadores, né? Ou seja, eram aqueles cavadores porque eles se aprofundavam mais nas ideias, né? Eles vão então acabar gerando mais conflitos, né? Aquilo ali acaba de certa maneira fazendo com que o parlamento, né, e todos que estavam ali vivendo o Richard Cromwell acabem um tanto quanto vendo que existia um certo perigo nesses ideais dos niveladores e dos cavadores. Chegamos à nossa atividade. Quero que vocês leiam com atenção e a gente já volta para ver qual é a resposta correta.
E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta? A pergunta era a seguinte: que ideais os cavadores defendiam? E a resposta poderia ser a seguinte: os cavadores defendiam a separação da igreja e do Estado e também a realização de uma reforma agrária total na Inglaterra. Eram a favor do retorno aos ideais de igualdade e fraternidade dos primeiros cristãos. Os cavadores, eles chegaram, inclusive, realizar dentro da Inglaterra alguns territórios à reforma agrária. Então, de certa maneira, eles colocaram em prática as suas ideias. A restauração da monarquia. Temendo que essas ideias, esses ideais, principalmente vindo ali dos niveladores e dos cavadores, desses movimentos populares radicais, o parlamento ele vai aprovar a volta da monarquia. Isso vai acontecer ali por volta de 1659. Quando o parlamento ele aprova o retorno da monarquia, ele convida o filho de Carlos I, Carlos II, a ocupar o trono. E aí é que as agitações vão se manter mais ainda dentro da Inglaterra. Aqui nós temos a imagem de Carlos II, todo bonito com o seu cabelo, Apesar do parlamento, o Carlos II, ele vai defender o direito divino dos reis, ou seja, ele vai dizer que ele, como um monarca, ele está no poder através de um direito divino dos céus. Além disso, ele vai demonstrar o seu ódio ao puritanismo. E ele vai fazer o seguinte, gente, ele vai mandar desenterrar o corpo de Oliver Cromwell e vai fazer o seguinte, vai ordenar o enforcamento do cadáver de Oliver Cromwell. Também a gente tem que ver um ponto bastante importante dessa monarquia de Carlos II, porque ele vai acabar fazendo o seguinte, ele vai defender a religião católica. E nós não podemos tirar aquela ideia que nós vimos que o protestantismo, o anglicanismo em um ponto e o puritanismo através da Revolução Puritana estavam extremamente fortes dentro daquela Constituição da Inglaterra naquele momento. Temos também o reinado de Jaime II. O Jaime II era o irmão de Carlos II, vai ser o seu sucessor, vai manter essas ideias, da ideia do direito divino e a aplicação de um absolutismo monárquico, e ele vai mais longe. Ele vai tentar impor o catolicismo na Inglaterra, vai defender esse direito divino e vai se aliar a uma das figuras mais imponentes do absolutismo monárquico dentro da Europa, que era o rei Luís XIV da França. E ele pretendia fechar o parlamento permanentemente. Quando o Jaime II ele tem essa intenção, aqui a ilustração, a imagem de Jaime II, de fechar o parlamento, nós vamos ver que novas agitações vão ocorrer dentro da Inglaterra. Chegamos ao nosso quiz. Leiam aí com atenção e daqui a alguns minutos a gente volta para ver qual é a resposta correta. E aí, pessoal, vamos ver qual é a resposta correta do nosso quiz e qual era a pergunta, A pergunta era, após a restauração da dinastia Stuart, que era aquela, em que estava o Carlos II e o Jaime II, na Inglaterra, os reis, eles vão procurar fazer o quê?
A. Conciliar os desejos do parlamento com sua monarquia. B. Criar um sistema democrático. C. Converteram ao puritanismo. D. Reafirmar seu direito divino de governar e impor o catolicismo na Inglaterra. E a letra correta é a letra D. Reafirmar seu direito divino de governar e impor o catolicismo na Inglaterra. Essas medidas tomadas por Carlos II e Jaime II vão ser um dos grandes motivos que vão provocar a Revolução Gloriosa. Chegamos então à nossa retomada. Nós vimos o que nessa aula, né? Nós vimos que várias revoltas de grupos radicais, que eram dos grupos chamados niveladores e cavadores, essas revoltas vão acabar exigindo o fim da Câmara dos Lordes, vão acabar exigindo, né, uma reforma agrária, mudanças drásticas dentro da Inglaterra. Mas o parlamento, temendo que essas ideias acabassem, né, transformando demais aquela sociedade inglesa, eles acabam fazendo o seguinte, eles falam assim, poxa, vamos fazer retornar a monarquia para ver se as coisas acalmam. É nisso, né, nesse momento em que se retorna a monarquia, nós vamos ver que o parlamento, ele então vai acabar vendo que não deu certo esse retorno. Por quê? O reinado de Carlos II, ele vai acabar tomando um posicionamento do absolutismo monárquico, aquele que já havia sido criticado pelo parlamento e que eles não desejavam que retornasse. Além disso, após o reinado de Carlos II, nós vamos ver no reinado de Jaime II, né, a ideia até, inclusive, de fechar o parlamento. São essas ideias, esse momento que vai acabar gerando uma grande inconformação dentro do parlamento e que vai gerar a Revolução Gloriosa. E é isso, pessoal. Até a próxima!